Graça e paz. Amém? Bom dia a todos. Gálatas, capítulo 2, verso 20. A palavra de Deus diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavra de Deus. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa manhã, e ela tem um título. Como eu já disse aqui em outras situações, eu gosto muito de verbo. E o título dessa mensagem nessa manhã, dentre aquilo que Deus falou ao meu coração ao longo da semana, é mudança, transformação. Dois verbos que fizeram toda a diferença na vida de Paulo e fizeram dele o homem que ele foi em termos de representatividade do Evangelho de Cristo, ainda na igreja primitiva e principalmente nos tempos atuais, para as nossas vidas. Mudança e transformação. Fabrício fez aqui uma citação durante o louvor de uma fala de Paulo, onde Paulo deixa transparecer isso. Ele sabia lidar com todas as situações da vida, principalmente as adversas. Isso porque Paulo foi um homem que viveu na prática, principalmente nas suas experiências, na sua vivência com Deus, o verdadeiro processo da mudança e da transformação. E queridos, para todo e qualquer texto atribuído ao apóstolo Paulo, para todo e qualquer texto que a gente pegue, que é atribuído ao apóstolo Paulo, no meu entendimento, aqui é o Rodrigo que está dizendo, eu acredito ser sempre interessante contextualizar esse mesmo texto com o seu próprio passado. Isso porque antes da conversão ele se chamava Saulo. Saulo, que era o seu nome antes da conversão, como eu dizia, após a conversão, após ter um encontro com Jesus, ele passa então a se chamar Paulo. Saulo, que foi criado para acreditar que a lei de Moisés era o presente mais precioso da parte de Deus dada à humanidade naquele tempo. Paulo havia sido criado antes, Saulo havia sido criado nesse contexto. E por ter sido criado nesse contexto, ele que era judeu, mas que cresceu em meio a uma cultura helenizada, em meio a uma cultura abrangente, não apenas vivenciando os ensinamentos da lei mosaica, e ele as observava, mas Saulo era um rapaz, um homem culto. E Saulo estava convicto, inclusive, de que Jesus, em determinado momento da sua vida, Saulo, em determinado momento da sua vida, ele esteve convicto de que Jesus não poderia ser o Messias. Por quê? Porque, segundo a lei, uma pessoa que morria da forma como Jesus morreu, estava amaldiçoada. Então, de uma forma totalmente passional, após isso, o que Saulo faz? Ele passa a se dedicar única e exclusivamente a não apenas a perseguir, mas a punir os judeus cristãos do seu tempo. Não à toa que Atos capítulo 8, verso 3, a palavra de Deus vai nos dizer que Saulo assolava a igreja, entrando na casa dos cristãos, arrastando homens e mulheres e lançando esses mesmos onde? Na prisão. Então Saulo era um perseguidor dos cristãos. Tudo isso, inclusive, porque Saulo acreditava
que por meio dessa sua atitude passional, Saulo acreditava que ele estava servindo a Deus e mantendo o quê? A pureza da lei, usos e costumes, pura e simplesmente. Apegado a usos e costumes. Porém, queridos, num determinado momento da história desse homem, Saulo experimentou algo que mudou, que revolucionou sua vida. E quando Saulo se depara com uma situação que muda, que revoluciona a sua vida, acontece então uma verdadeira mudança, acontece então uma verdadeira transformação na vida desse homem. De perseguidor de cristãos, até então Saulo, ele passa a ser o perseguido Paulo. Por quê? Qual motivo? Por qual motivo? Pelo simples fato de ter aprendido do Evangelho, com o Evangelho, e passa a ser perseguido, inclusive, por amar e por defender e por pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que tinha poder para transformar vidas, não pelas obras, porque obra não salva ninguém, mas Paulo passou a pregar a respeito da graça que deveria se manifestar nos corações. Paulo passou a pregar da necessidade e importância desses mesmos corações se abrirem a essa graça que vinha de Deus, porque a graça transformava. E a história que narra a conversão de Saulo, do encontro que ele teve com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, todos nós conhecemos muito bem. Paulo, que inclusive passou a ser chamado e foi reconhecido como sendo o apóstolo dos gentios, ele, Paulo, sem dúvida, foi um dos maiores missionários e plantadores de igreja de todos os tempos. A sua história de vida nos comprova isso. As suas epístolas, as suas cartas nos comprovam isso. As igrejas gálatas, por exemplo, nasceram como resultado do trabalho missionário do apóstolo Paulo, fruto desse evangelho que era pregado pela própria pessoa de Paulo. Porém, antes de encontrar Paulo, queridos, antes de se encontrar com Paulo, os gálatas praticavam um misto de costumes locais e gregos, na região que hoje nós conhecemos como sendo a região central da Turquia. E os gálatas eram um povo acostumados a viver no medo. Eles tinham medo da morte, eles tinham medo do destino, eles tinham medo dos próprios deuses aos quais até então eles serviam. E o evangelho que chega até eles emociona esse povo de uma tal forma que eles passaram a ver na pessoa de Cristo, por meio da pessoa de Paulo, que eles de fato poderiam ser livres, que eles de fato poderiam ser libertos de todos os medos que os aprisionavam até aquele determinado momento. E que a partir do momento que eles conhecessem e se entregassem, como fizeram, a pessoa de Cristo, eles passariam a viver aquilo que Paulo prega aos próprios Gálatas, que Paulo vai pregar aos romanos. Uma nova vida, porém uma nova vida em Cristo, agradando ao único Deus. Porém, aqui dentro do contexto do capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2 nos conta aqui, nos narra algumas situações que estavam acontecendo em meio àquela comunidade de fé. Existiam, entre aspas, alguns professores que estavam ensinando aquela comunidade cristã que para agradar ao Deus de Jesus, eles precisavam então realizar uma operação cirúrgica, aquilo que se chama e que se conhece como sendo a circuncisão, algo que Paulo confrontava. Que para que aquele povo conhecessem o Deus de Jesus, eles precisavam, inclusive também, eles não poderiam, inclusive também, participar de refeições junto com aqueles que eram tidos e reconhecidos como pessoas pagãs. Esses mesmos professores, homens, muitos deles ditos cristãos, que rondavam a comunidade dos Gálatas, tentavam também ensinar a eles
de que, para que eles tivessem conhecimento do Deus de Jesus, eles teriam que adotar práticas judaicas. E isso tudo trouxe confusão sobre os Gálatas. E em meio a essa confusão, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a adotar esses ensinamentos errados, juntamente com os ensinamentos que eles haviam recebido da parte de Paulo. Até Paulo entrar na história e intervir em toda essa situação. E o que fez Paulo intervir na história, da comunidade de fé, os Gálatas, foi a grande preocupação espiritual que brotou no coração de Paulo para com aquela comunidade. Porque Paulo sabia e via que existia em meio àquela comunidade alguns agitadores judeus, cristãos, que estavam tentando impor sobre aquela comunidade de fé práticas que não eram mais bem vistas, que não estavam de acordo com o evangelho pregado pelo próprio apóstolo Paulo. E aí, queridos, basta a gente ler Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, que você vai perceber que é exatamente isso que Paulo está confrontando. E é interessante que quando Paulo visita Jerusalém, momentos antes disso, Pedro, que foi um dos grandes líderes, da igreja de Jerusalém naquela época, Pedro recebe Paulo em amor. Mas depois, quando Pedro vai visitar Antioquia, e aí é o que Gálatas capítulo 2 está falando para nós, quando Pedro vai visitar Antioquia, Paulo lhe resiste na face. A minha versão bíblica, que é João Ferreira de Almeida, fala que Paulo resiste na cara, porque Pedro era repreensível, menos mal, né? Menos mal. E o capítulo 2 de Gálatas trata desse conflito. Existiu aqui um conflito, existiu aqui um clima tenso. Capítulo 2 de Gálatas, inclusive, irmãos, vai tratar dessa repreensão de Paulo à pessoa de Pedro. Aqui em Gálatas 2, Paulo e Pedro tiveram um momento de tensão. E o que gerou isso? O exato momento, os exatos ensinamentos a respeito da circuncisão. Como eu disse um momento atrás, algo que Paulo batia de frente, se é que eu posso dizer assim. Porque Paulo explicava e fazia questão de explicar, e Paulo pregou isso aos Gálatas, que ninguém pode ser justificado pela lei, mas é pela graça. É pela graça, única e exclusivamente pela graça. E essa, queridos, essa é a mensagem central da carta de Paulo aos Gálatas. Essa é a mensagem central. Que mensagem central? Tudo isso que eu falei até agora. A mensagem central de Paulo aos Gálatas trata de que é somente pela fé que as pessoas podem ser reconciliadas com Deus. E quando a gente lê aqui no verso 20, esse versículo que nós acabamos de ler, que é o texto base para essa mensagem, quando nós lemos o verso 20, nós podemos ver de uma forma toda especial que esse verso traz para nós uma mensagem. Esse mesmo versículo, verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, traz para nós uma mensagem. Que mensagem é essa? Uma mensagem que fala da necessidade da mudança. Uma mensagem que fala da necessidade da transformação. Para que assim vivamos de acordo com o verdadeiro evangelho de Cristo e não baseados em crenças e costumes. Temos os nossos costumes. Temos sim as nossas crenças. Mas o que deve reger a nossa fé é a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho. E aí, em cima disso, queridos, não tem como se reconciliar com Deus sem que antes o homem experimente o processo da mudança. Não tem como querer se reconciliar com Deus sem antes o homem experimentar o processo da transformação. E é justamente dentro dessa verdade que Paulo está afirmando: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque tinha morrido o velho homem. Se foram as velhas práticas, se foram os velhos costumes, Paulo está dizendo que agora é a vontade do Senhor que habita em mim, sobrepondo inclusive a vontade do nosso próprio eu. Será que nós agimos assim hoje?
Só viveremos para Cristo, queridos, se estivermos mortos para nós mesmos. Paulo nos ensina isso dentro do verso 20. Só conseguiremos viver para Cristo se morrermos para nós mesmos. Eu, Rodrigo, acredito que é isso que Paulo quer dizer quando ele cita: já estou crucificado com Cristo. Esse é o entendimento que eu tenho, de que nós só conseguiremos viver para Cristo se morrermos para nós mesmos. E aí, diante dessa carta que Paulo expõe à comunidade dos Gálatas, falando da necessidade de se viver única e exclusivamente pela fé, porque é ela que nos justifica diante de Deus, diante dessa realidade, diante desse contexto, diante dessa mensagem que Paulo passa aos Gálatas, me veio duas perguntinhas como reflexão ao coração. Como é que a palavra nos transforma? Como Paulo foi transformado? Talvez a pergunta ideal seria essa: como Paulo foi transformado? Pelo poder da palavra. Mas existe um processo, e desse processo surgiu a pergunta: como é que a palavra nos transforma? Como posso eu ser transformado? O primeiro passo, igreja, e o mais importante, para se experimentar essa transformação que Paulo experimentou, é aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Mas eu sei que nessa manhã, pastor, eu estou pregando para uma igreja. E de repente muitos que me ouvem dizer isso podem trazer uma pergunta, talvez nem perguntem para mim, mas de repente podem se questionar: mas, Rodrigo, eu já sou crente. E aí? E aí talvez eu te responderia: ok, mas você é realmente um convertido? Será que realmente eu sou um convertido? Será que as nossas atitudes no nosso dia a dia têm refletido a verdadeira mudança? Será que as nossas atitudes no dia a dia têm refletido a verdadeira transformação operadas por Cristo em nós? Será que as minhas atitudes, será que as nossas atitudes refletem o não viver mais eu, mas Cristo vive em mim? Será, irmãos? Eu digo isso, irmãos, nessa manhã porque isso é uma triste constatação. E eu, ao longo da semana, eu, assim como o Zé também, o Guilherme que está aqui, mais alguém que possa aqui trabalhar na fábrica, a gente lida com todo tipo de pessoa, com todo tipo de situação. Quando eu digo todo tipo de pessoa, não estou falando no sentido pejorativo, eu digo de situações, de problemas pessoais. Nós lidamos com todo tipo de situação ao longo da semana. Eu acredito que isso é um privilégio, não sei, talvez, quem sabe. Quem sou eu? Mas Deus me concede o privilégio de muitas pessoas me procurarem, muitas das vezes para desabafar, para chorar, para falar dos seus problemas. Quando me pede algum conselho, eu até zango. Quem sou eu para dar conselho a alguém? Mas eu falo isso nessa manhã dentro que Deus colocou no meu coração, baseado nessa palavra de Paulo aos Gálatas, porque é uma triste constatação, irmãos. Dentro das igrejas ainda nos dias de hoje, existem pessoas voltadas às práticas totalmente contrárias ao verdadeiro evangelho de Cristo que deve ser pregado. Fofoca, intriga, atitudes e práticas de insubmissão. Como assim? Quer entender o contrário? Leia Romanos capítulo 13. Fofoca, intrigas, atitudes e práticas de insubmissão, inveja, pasmem. Cobiça, não vai caber numa mão. Cobiça. Tudo isso é mau testemunho ou falta dele. Aí fica a critério do freguês. Tudo isso somado é mau testemunho ou falta dele, ou vice-versa.
Cristo, irmãos, Cristo só será o nosso alvo se nós de fato entendermos o quão precioso Ele é para nós. Cristo só será o nosso alvo se nós entendermos o quão precioso Ele é. Enquanto não descobrirmos o quão valioso Cristo é, dificilmente muitos cristãos não conseguirão se entregar a Ele de forma completa. Serão crentes aqui dentro, mas dando mau testemunho lá fora. Eu já citei isso aqui num outro momento. Nós não fomos chamados para ser juiz, julgar causa de ninguém. A palavra de Deus nos diz que nós somos levantados pelo Senhor para sermos testemunhas dele, não juízes da causa de ninguém. Cristo só será o nosso alvo se de fato, enquanto cristãos, entendermos o quão precioso Ele é. E aí, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos, porque não basta reconhecer, tem que falar. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos as nossas falhas, e quando nós falamos isso para o Senhor, e pedimos para que Ele então entre na nossa vida, nós iremos nos tornar uma das coisas, nós iremos receber uma das promessas, que Paulo, inclusive, ao escrever aos Romanos, vai colocar como promessa. Nós nos tornaremos filhos, filhas, herdeiras do Senhor, co-herdeiros com Cristo. São palavras também do apóstolo Paulo. E se tornar um filho, uma filha do Senhor por meio do processo da mudança, por meio do processo da transformação, processos esses que o apóstolo Paulo enfrentou, essa sim é a transformação mais poderosa, que ocorre por meio do processo da mudança. Experimentar tudo isso que Paulo experimentou, isso é o que é o mais importante, é ser transformado, é ser moldado, é ser forjado de acordo com aquilo que Cristo deseja, da forma como nós devemos ser, da forma que agrade o coração dele. E entristece, irmãos, muitas das vezes você sentar com uma pessoa que não faz parte aqui da nossa família, uma pessoa, muitas das vezes, que não conhece Jesus, mas que vive ouvindo do amor dele sendo pregado, mas não praticado por muitos. Isso é triste. Isso é muito triste. Todos nós, falando de mudança, falando de transformação, e Paulo, repetindo, enfrentou tudo isso, todos nós devemos buscar ser transformados e melhorar nas diversas áreas das nossas vidas. Todos nós. Mas a maior e mais importante transformação, querido, só pode ser operada por Deus. Paulo viveu essa experiência. Paulo pregava essa necessidade de se experimentar isso. Em muitas das cartas de Paulo, Paulo não vai falar isso de uma forma muito clara. Mas em todas elas, Paulo deixa essa mensagem como pano de fundo. Que para se experimentar a graça salvífica do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se faz necessário se permitir, sim, passar pelo processo da mudança, passar pelo processo da transformação, como ele mesmo passou. Eu citei no início, todos nós conhecemos de cor salteado a história desse homem, que era perseguidor de cristãos e passou a ser perseguido por amor do Evangelho. E interessante também que a própria repreensão de Paulo à pessoa de Pedro traz nas entrelinhas essa mesma mensagem. Não à toa que Paulo afirma para Pedro que nele, na pessoa de Paulo, agora é Cristo quem vive, não mais ele. Porque para Paulo não importava se o cara era circuncioso ou se não era. O que importava para Paulo é que se aquele coração tinha ou não a graça de Deus manifestada na vida dele. Essa era a preocupação maior de Paulo. E apesar de Deus ser o Deus todo-poderoso que Ele é, entenda uma coisa também, caminhando aqui para encerrar. Apesar de Deus ser o Deus todo-poderoso como Ele é, Deus nunca vai forçar ninguém a nada, muito menos ao processo da mudança e da transformação, porque isso é uma decisão pessoal, essa decisão é sua. Nós que fazemos parte, glória a Deus por isso, do corpo de Cristo,
Se temos alguma área na nossa vida que precisa passar pelo processo da mudança e da transformação, e na minha vida existe, nós devemos colocar isso diante de Deus. E estar sempre clamando pela graça e pela misericórdia dele sobre nós, para que à luz da tua palavra venhamos sim a ser transformados, de glória em glória, de acordo com a vontade do Senhor. Deus deseja trabalhar na minha vida, Deus deseja trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Paulo. Mas Ele precisa ter legalidade para isso. E saiba de algo muito importante, isso eu aprendi. Todo o processo da mudança vem acompanhado de dor. Todo o processo de mudança, em algum momento, vem acompanhado de dor. Mas para que haja cura, se faz necessário que haja dor. Paulo também vai nos ensinar isso. Deus deseja, queridos, trabalhar em áreas delicadas da sua vida. Deus deseja trabalhar em áreas delicadas da minha vida, como Ele trabalhou na vida de Paulo. Por mais que tentemos imaginar o que possa ter sido o verdadeiro espinho na carne de Paulo, porque, glória a Deus, ele não fala, porque senão ia dar legalidade para muita coisa, já não basta as que tem hoje. Por mais que a gente tente imaginar o que aquele homem passou por amor do Evangelho, a gente não consegue. Paulo foi um homem como eu, como você. Mas o que fez diferença na vida de Paulo foi que ele se permitiu ser trabalhado por Deus. Existiam áreas delicadas na vida de Paulo que precisavam ser trabalhadas por Deus, e a partir do momento que ele permitiu, Deus assim o fez. Portanto, queridos, se você permitir, se você deixar Deus operar, certamente você experimentará as grandes e tremendas maravilhas de Deus na sua vida. Que possamos verdadeiramente estar crucificados com Cristo, vivendo não mais eu, fechado no meu próprio eu, mas permitindo que Cristo viva em mim, conduzindo os meus passos, conduzindo as minhas decisões. Sou falho? Sim, tenho muitos defeitos. Existem muitas áreas da minha vida que precisam ser corrigidas. E para que elas sejam corrigidas, todos os dias, eu preciso estar aberto ao processo da mudança, eu preciso estar aberto ao processo da transformação. Mudança e transformação. Dois verbos, um único caminho. O apóstolo Paulo viveu isso, experimentou coisas tremendas com Deus. Que Cristo vive em você, e não apenas você mesmo. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu queria te convidar a se colocar de pé para a gente orar, a gente vai estar encerrando. Após a oração, a gente vai estar encerrando. Lembrando que hoje à noite, culto, a partir de 7h30. Pai, eu quero te louvar, bendizer, engrandecer o santo e poderoso nome do Senhor. À luz da tua palavra que foi lida nessa manhã, diante daquilo que foi cantado, inclusive, que possamos verdadeiramente entender o sentido dessa fala do teu Filho para as nossas vidas, principalmente nos dias atuais. Com toda certeza o Senhor conhece o meu, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é sabedor de todas as coisas, Deus. E sabemos que não é fácil viver o que aqui está escrito, mas é possível porque o Senhor nos deixou isso como promessa. Pai, que venhamos a aprender a crucificar a nossa carne no Senhor. Que possamos aprender a crucificar, a refrear a nossa língua no Senhor. Que possamos aprender a abrir as portas do nosso coração para receber dessa mensagem que salva, a mensagem essa vinda do Senhor. Que a graça do Senhor possa encontrar na minha vida morada. E que ela venha operar na minha vida, pela tua misericórdia, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E que assim seja também, Deus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a vida daqueles e daquelas, Deus, que precisam te conhecer em espírito e em verdade. Deus, se existe algum coração nessa manhã
que possa estar ouvindo a palavra do Senhor, não o homem. Mas se existe algum coração, algum ouvido nessa manhã, escutando a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor encontre morada e seja como uma semente fértil, lançada em terra fértil, e que ela venha germinar 10 por 100, 100 por 1000, e que ela venha produzir frutos para o Senhor, frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Que possamos nos desprender de nós mesmos e viver para a glória do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Te agradeço por essa manhã, por essa classe de escola bíblica dominical, por esse estudo que tivemos, pela palavra do Senhor ministrada, por tudo que foi tratado aqui. Deus, continue abençoando, guardando, protegendo, dando sabedoria, visão do Senhor aos nossos pastores, pastor Alain, pastor José Augusto, bem como toda a liderança da Tua igreja neste lugar. Abençoe cada família que compõe o corpo de Cristo neste lugar, nessa casa, neste tempo. Assim eu te louvo e por tudo te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.